Quando ele abaixou a cabeça e falou: poxa, Bolsonaro realmente vai continuar, porque minha mulher é Bolsonaro, meu filho é Bolsonaro, a namorada do meu filho é Bolsonaro, meus pais são Bolsonaro. Pô, parece que só eu sou Lula no mundo. Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal HCT, História, Cultura e Teologia. Sou Eliel Mazilo e gostaria de compartilhar com vocês algo que eu vivenciei hoje. Minha esposa estava comprando 2 quentinhas, porque hoje estamos numa correria, resolvendo várias coisas, daqui para lá, de lá para cá, né? E resolvemos comprar quentinha para poder comer. E quando eu cheguei, estacionei o carro, e quando eu cheguei no restaurante, estava dando lá a Rede Globo, né, passando lá algumas coisas do auxílio emergencial, antecipação, etc e tal. E um camarada começou a vociferar, né, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. E todos os demais ficaram calados. E é aqui que eu quero chamar sua atenção para o que eu vivenciei. Ele começou a falar e todo mundo, tinha umas 6 pessoas calados. E eu então defendi o presidente. Eu falei: cara, você está dizendo tomara que o Lula volte? É sério isso? Pois tudo que a gente já vivenciou, você quer que esse corrupto volte à cena do crime? E quando eu comecei a debater com argumentos, ele começou a ficar irritado, começou a aumentar a sua voz. E aí que aconteceu o inesperado. Eu sabia que eu não estava sozinho, não conhecia ninguém, nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas que estavam ali. Mas eu sabia que ia acontecer o que aconteceu. Quando eu comecei a falar, um outro começou também a defender o presidente. Aí o outro perdeu o medo também. E um outro senhor que estava caladinho também concordou. E aí eu fiz uma enquete. Eu falei: tá bom, você é Lula, né? Eu sou Bolsonaro. Deixa eu perguntar aqui, quem mais é Lula ou Bolsonaro? Pasmem, 7 eram as 7 pessoas, né? Dos 7, 6 era Bolsonaro e só ele era Lula. Chegaram mais 4 pessoas de uma empresa, uniformizados. E aí, quando essas 4 pessoas chegaram, aí eu falei: peraí, não vamos terminar a enquete não, vou te dar a chance de você virar o jogo. Perguntei aos 4 que chegaram: vem cá, e eles nem participaram do debate. E eu perguntei: vem cá, vocês que estão chegando aqui agora, são Lula ou Bolsonaro? E todos os 4 que chegaram eram Bolsonaro. E sabe o que aconteceu, que foi para espanto geral, não meu, porque eu já sei da verdade, das pessoas que estavam ali no ambiente? Quando ele abaixou a cabeça e falou: poxa, Bolsonaro realmente vai continuar, porque minha mulher é Bolsonaro, meu filho é Bolsonaro, a namorada do meu filho é Bolsonaro, meus pais são Bolsonaro. Pô, parece que só eu sou Lula no mundo. E é isso que eu quero deixar aqui registrado para vocês. Isso aconteceu hoje, por volta de 1h da tarde, aqui em Jacarepaguá. E eu acredito que essa pesquisa, boca de urna, real, é em todo o Brasil. A proporção real de Bolsonaro para Lula é de 9-1, não tenho dúvida. 90% do Brasil é Bolsonaro, 10% é Lula. Então, por essa margem de erro, vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Não estou querendo dizer que o Bolsonaro é o escolhido de Deus. Eu, como teólogo, eu não vou cometer esse equívoco. Não confundo as coisas. O que eu estou afirmando aqui como teólogo é que fica muito evidente de um personagem que é simpatizante a pautas, e aí não importa se ele faz disso uma política de boa vizinhança, se ele faz isso para ganhar votos, não interessa. O que interessa é que até aqui ele tem sido fiel, tanto na sua trajetória política como vereador e deputado, e principalmente como presidente, sendo fiéis a pautas que interessam diretamente à questão espiritual. Enquanto do outro lado, já vimos vários acenos, tanto com o pessoal do Foro de São Paulo ao redor aqui da América do Sul, e como esse simpatizante do comunismo nos países comunistas, que são declaradamente comunistas, fechados, né?
que são perseguidores ao evangelho, nós não podemos duvidar de um lado que, pelo menos, Bolsonaro se usurpa da pauta ou não, mas pelo menos ele é a pessoa que, quando todos olham, vê que tem ainda alguma esperança de ter um país saudável, espiritualmente falando, né, onde as religiões, seja elas quais forem, vai ter a sua liberdade de funcionar, sem perseguição, sem maus trato e etc e tal, sendo que um outro lado, comprovadamente, já aí nas suas falas, na sua pauta, dizendo que vai botar os pastores nos seus devidos lugares e etc e tal, a gente sabe que a igreja vai sofrer uma tremenda perseguição. Isso não é falácia, isso é o que está diante de nossos olhos. É só você tirar as escamas, tirar os tampões dos ouvidos para você ver e ouvir claramente o que está sendo dito para cada um de nós. Repito, não quer dizer que Bolsonaro seja escolhido de Deus, o ungido de Deus, não é isso, não é isso. Mas entre aquele que é simpatizante para pelo menos não piorar a vida dos cristãos, com perseguições, com morte, com etc e tal, e de um outro que declaradamente fala isso abertamente, como aborto, perseguição aos cristãos e etc e tal, não dá, meus irmãos, não dá para ficar difícil escolher quem é que nós vamos ter que apoiar. Ainda que o Bolsonaro não seja o perfeito, qual homem é perfeito? Ainda que ele não seja o mais tranquilo na fala, né, carinhoso, charmoso, xinga palavrão, não é perfeito, tem seus erros, é o que nós temos para, pelo menos, termos paz no Brasil. Então vamos continuar orando para que Deus dê sabedoria, para que Deus amolde cada vez mais o Bolsonaro em um cristão, mas a gente não quer um presidente cristão. A gente quer, pelo menos, que o presidente não persiga as pautas cristãs, não persiga a igreja, não prenda, não tranque, não casse os pastores, as igrejas e principalmente aqueles que são cristãos. Então, aqui fica o meu recado. A margem da realidade é completamente diferente do Datafolha, dos Ibopes que estão sendo divulgados nessas manipulações. Na verdade, o que eu posso dizer, diante dessa pesquisa que eu fiz hoje, que parece que o Datafolha inverte. O resultado dá 70 para o Bolsonaro e 30 para o Lula, e os caras simplesmente invertem os números para poder dizer que o Lula está na frente, para tentar alguma outra coisa a mais, né, de projeto aí que a gente não vai afirmar aqui. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço de estalar os ossos para todos vocês, do seu amigo Eliel Mazelo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos juntos, porque nós precisamos vencer essa guerra. E uma palavra do nosso grande Silvio Santos: o bem sempre vence o mal, porque se assim não fosse, não haveria motivos para vivermos. Vamos continuar acreditando nisso. E o bem, mais uma vez, esse ano, em outubro, vai vencer o mal.